Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e hoje nós iremos dar início à nossa aulinha de ciências. Nós iremos fazer uma revisão do nosso capítulo 7. O que foi que nós estudamos no nosso capítulo 7? Foi o quê? As propriedades de alguns materiais, não foi? E nós começamos no início do capítulo com a musiquinha. Lembram quem é que lembra da musiquinha? Da Ciranda Cirandinha? Não é isso? Que fala sobre o anel de vidro. Nós aprendemos que alguns objetos eles têm que ser feitos com material específico para ele, não é isso? Porque tem algumas propriedades desses materiais que não são adequadas. Como, por exemplo, o anel de vidro, que nós aprendemos lá no início do capítulo, não foi? Por que, tia, que esse anel de vidro não pode ser de vidro? Por quê? Porque ele vai se quebrar com muita facilidade. E é por isso que os anéis, as alianças são feitos com material metal, não é isso que é? Além de ser bonito, né, bem brilhoso, ele tem uma durabilidade muito grande, não vai quebrar com muita facilidade como um anel de vidro. Nós também aprendemos o quê? Que as fraldas não podem ser feitas de papel, como nas aulas anteriores. A tia mostrou que o papel, quando ele é molhado, o que acontece? Ele se desmancha com muita facilidade, não é isso? Então a gente aprendeu que não pode ser feito fraldas com papel. E também sobre o quê? As solas dos sapatos, que também não podem ser feitas de algodão. Por quê? Porque não vai ter aquela resistência que o couro tem. E também vai ficar muito úmido. Quando a gente começa a andar e pisar no molhado, já pensou? O sapato vai ficar muito pesado, muito úmido. Não é isso? Então, por isso que não pode ser feito com o algodão. E também nós aprendemos que alguns materiais, né, algumas propriedades materiais, eles vão ser o que? A aparência, a textura, a elasticidade, a permeabilidade, a flexibilidade e a tenacidade. A aparência, a tia testou vocês nas aulas online várias vezes, mostrando alguns objetos para que vocês identificassem se aquele objeto era de vidro, se era de metal, o ouro, se era de plástico, não é isso? Vocês se lembram? Ela te mostrou uma taça, que na imagem, como era na aula online, alguns disseram, nossa tia, você é rica, uma taça de ouro. Mas na verdade, era só o quê? Só aparência. Por quê? Porque a taça era de quê? De plástico, não era isso? Então a gente pode perceber que alguns objetos, a aparência dele vai nos confundir. A gente não pode simplesmente olhar e dizer que determinado objeto é feito de algum material, como por exemplo o vidro e o plástico. Por quê? Porque eles têm propriedades, características que são comuns entre eles. Né? Então a gente tem que prestar bastante atenção. Lá no nosso Ler e Descobrir, na página 36, a gente lê um texto, receita para identificar um dálmata ou soneto branco com bolinhas pretas. E a gente pode identificar, pode aprender que não tem como a gente saber que é feito com determinado material simplesmente pela aparência. Como na última estrofe que ele diz assim, agora dê grama ao bicho, se ele rejeitar é dálmata, se comer e mugir, é uma vaca que tens, então tente outra vez. Então a gente pode perceber que não tem como. Por quê? Porque o dálmata e a vaca, eles são o quê? São animais parecidos na aparência, não é? A não ser na vida real, que você sabe pelo tamanho, não é isso? Que o dálmata é menor, a vaca é maior, a vaca ela muge, o dálmata não, né? Ele late. Então a gente pode perceber que simplesmente por dizer que eles são brancos de bolinhas pretas, a aparência não tem como a gente identificar. E também nós trabalhamos a textura, não é isso? Que nós temos a textura, ela pode ser, ela trouxe alguns materiais para mostrar para vocês, como o celular, como as pulseirinhas que a tia esticou e mostrou para vocês que tem uma textura mais ondulada, a lixa que tem uma textura mais rígida, mais rugosa, né? Mais áspera, e também a bolinha que ela tem essa textura mais rugosa, e o ursinho de pelúcia que é bem mais macio, e as capinhas de celular que são lisas, não é isso? Então a gente pode perceber que existem alguns objetos, alguns materiais que têm essa textura bem totalmente diferente umas das outras, não é isso? Que tem essas propriedades, e você vai sentir essa sensação ao tocar, não é? E também a elasticidade, que é uma propriedade que alguns materiais têm, a gente pode perceber, né, que não tem como fazer um material elástico, um objeto elástico com madeira. Por quê? Porque ele não tem elasticidade, não é isso? E também no nosso investido, que eu estou cobrando agora a vocês, e vocês não fizeram ainda, né, essa vai ser a atividade desse capítulo. Por quê? Porque vocês ainda
ainda não fizeram esse álbum de texturas, então vocês terão que fazer, vai ser a atividade de vocês de hoje, tá bom? Fazer esse álbum de textura com alguns objetos, pode ser areia, pode ser lixa, tá bom? Vocês terão que procurar alguns objetos, recortar e fazer esse álbum de textura. Esse vai ser a atividade de vocês, porque vocês ainda não fizeram, ninguém me enviou ainda até o presente momento, então será a atividade de vocês de hoje, tá bom? E também nós aprendemos um pouco sobre a permeabilidade, não é? Que é a característica que alguns objetos têm de a água passar por eles, não é? E também tem os objetos que são impermeáveis, como é o caso do vidro, do plástico. Nós sabemos também o quê? Que alguns objetos, dependendo do uso dele, vai depender do uso dele, né? Essa característica da água atravessar ou não. Porque tem objetos que são feitos de plástico, mas a água consegue atravessar. Não é isso? Então vai depender muito também do uso para que esse objeto foi feito, tá bom? Não esqueçam disso. Tem objetos que a água pode atravessar, tem uns objetos que a água não pode e também pode dependendo do uso daquele objeto, tá bom? E também a flexibilidade. Nós aprendemos que alguns objetos eles são flexíveis e outros são mais rígidos, então não tem como. Tem uns que vocês conseguem dobrar e ele volta ao normal, não é isso? Mas tem outros que se você tentar dobrar, ele irá se quebrar. Por quê? Porque eles são mais rígidos, é uma propriedade desses materiais. E aí no livro de vocês dá o exemplo de um cotonete e de um palito de fósforo, não é isso? Também fala sobre o bambu. O bambu ele é bastante utilizado hoje em dia, né, nas construções, para fazer móveis e também em vara de pescar. Por quê? Porque eles também são flexíveis, não é isso? Aprendemos também que alguns metais eles são flexíveis, né, quando eles são bastante aquecidos, eles podem ser maleáveis. Mostra até um botão no livro de vocês, feito com folha, que a folha é uma coisa bem delicada, não é isso? Mas é feito de metal. E quando ele esfria, a gente sabe que ele volta ao seu estado mais rígido, não é tão maleável quando está em alta temperatura. Também nós conhecemos também que algumas panelas que são feitas de cobre e de alumínio, elas são, além de conservar bem os alimentos, elas são mais maleáveis, não é isso? Quando são aquecidas, então dá para fazer esses objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia. A tenacidade também, a tia apresentou para vocês alguns copos, não é? A tenacidade é essa propriedade que o material tem de ser resistente a impactos ou não. Nós sabemos que o vidro, né? Os copos de vidro, se eles caírem no chão, eles vão se quebrar com muita facilidade. Ao contrário dos copos de metais ou os copos de plástico, não é isso? E também nós aprendemos que o vidro, ele passa por um processo que é a têmpera, não é isso? É por isso que nós chamamos de vidro temperado, não é? Que ele fica mais resistente a impactos. Mas ele não vai quebrar? Sim, ele vai quebrar. Só que as propriedades, as características desse vidro é diferente do vidro comum. Ele passa por um processo mais avançado. Quando ele se quebra, ele não vai criar tanta ponta quanto um copo de vidro normal, não é isso? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham revisado tudo aquilo que a gente já tinha estudado durante esse capítulo, tá bom? Qualquer dúvida, você está mandando mensagem da tia Fran. Adeus!